Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E a gente está começando agora as comemorações dos 100 mil inscritos aqui do Zoomundo. Que felicidade! E a gente está trazendo então um Zoomundo Responde especial, respondendo perguntas pessoais sobre nossa vida pessoal, profissional, que vocês colocaram lá no nosso post da aba Comunidade e também no nosso Instagram. Então teve muita pergunta, né? A gente não vai conseguir responder todas aqui. A gente acabou dando prioridade para aquelas que apareceram mais vezes, né? Foram mais frequentes. Assim, então a gente vai começar respondendo uma pergunta que foi uma das mais perguntadas, que é como a gente se conheceu. Quem perguntou no YouTube foi a Diane Silva e o Clebson Rodrigues. E no Instagram foi o Lucivan Fernandes, o Marco Rodrigues e o XSS Math, que também perguntou como é que a gente se apaixonou e quem se apaixonou primeiro. E aí, quem será? Então, a gente se conhece há bastante tempo, desde 2004. Muitos de vocês que estão assistindo a gente nem devem ser nascidos nessa época, né? Mas nós nos conhecemos na faculdade, cursamos a mesma faculdade de Ciências Biológicas, Centro Universitário Fundação Santo André, em Santo André, São Paulo. Que é onde eu dou aula hoje, inclusive. Que é onde ele dá aula. Estudamos na mesma sala. E a gente era muito amigo durante a graduação toda, mas a gente nunca teve nada nunca de romance namoramos, durante a graduação. Foi só depois que terminou a graduação, a amizade continuou, mas aí da amizade partiu para algo mais, Para algo mais. E foi numa viagem entre amigos, né? Porque a gente sempre no final do ano costumava viajar com alguns grandes amigos nossos para Bertioga. E aí foi numa dessas viagens pra Bertioga. O pessoal diz que amor de praia não sobe, ó. Não sobe a serra, Não sobe né? a serra? Tá mentindo aí, ó. Subiu. Pois é, a gente começou a namorar em 2009. Estamos há muito tempo juntos. Muito esse ano a gente completou 10 anos de casado já, então tem bastante caminho aí pela frente. E quem se apaixonou primeiro? Ixi, com certeza foi a Amanda, né? Que a minha arte de sedução ali, com certeza funcionou. Acho que foi nós dois ao mesmo tempo, né? Porque foi na viagem que a gente tava, os dois solteiros, né? E a gente tava muito próximo naquela viagem, lembra? A gente tava brincando, entre aspas, juntos. Então eu lembro quando a gente chegou na viagem, a gente quis ir no mar e quis fazer um monte de coisa assim, e a gente tava muito próximo nessa viagem. Tava chovendo, tava frio, ninguém queria ir pra praia, ninguém queria entrar no mar, só eu e ele. Então a gente foi tendo algumas afinidades e até hoje estamos com as afinidades. Estamos aí com as afinidades até hoje. Então bora pra segunda pergunta mais realizada aqui. Pedida aqui por vocês. Essa aqui você pulou. Isso, que é como e por que escolhemos a graduação em Biologia. Então, lá do YouTube, a Tuta9757 perguntou isso, né? Como que a gente se tornou biólogo, o que fez a gente gostar. E também do Instagram, o Marco Rodrigues. De novo. E o Pedro Alencar também perguntaram isso pra gente. E pedindo pra gente explicar como que foi o processo, né, da escolha do curso, como é que foi. E foram casos diferentes os nossos, né, porque pra mim foi aquilo que eu sempre quis fazer. Então, desde os meus 5 anos de idade, eu sabia que eu queria ser paleontólogo. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, nunca mudei. E aí, para ser paleontólogo no Brasil, normalmente você tem 2 caminhos diferentes. Você pode fazer ou uma graduação em geologia ou uma graduação em biologia. Vai depender de como você quer dar o foco na sua carreira científica. Eu preferi fazer uma graduação em biologia, justamente para tentar entender como os animais do passado eram. Então eu fui pesquisando os locais onde dava para fazer, e eu morava em São Paulo, não no ABC, eu nunca fui do ABC. Aqui, eu só nasci em São Bernardo, nessa região aqui, mas eu morei minha vida inteira em São Paulo, quase a vida inteira. E por que eu vim para fazer uma graduação aqui? Porque eu comecei a pesquisar as grades curriculares. E aí eu percebi que na Fundação Santo André, foi meu irmão que tinha me apresentado essa universidade, lá a gente tinha 2 anos inteiros de geologia e mais 1 ano de paleontologia e evolução. Então tinha uma carga muito grande, e tem até hoje, dentro de geologia, paleontologia e evolução, o que ajuda muito para você se formar um paleontólogo. Então foi por isso que eu acabei escolhendo essa instituição pela grade mesmo, e uma das melhores escolhas que eu fiz, não me arrependo não.
É uma história muito bonita, né? Desde criança ele queria ser paleontólogo, conseguiu realizar. A minha é completamente oposto, nunca sonhei em ser bióloga. Eu sempre gostei de natureza, de ciências, claro, mas eu sempre gostei de muitas outras coisas também. Na época de prestar vestibular, eu estava muito alinhada com a psicologia, então eu queria ser psicóloga. Olha só. E eu cheguei a prestar... Teria sido uma excelente psicóloga também. Quem sabe, né? Cheguei a prestar vestibular para psicologia, não passei. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública e eu achei que eu não teria condições de fazer uma universidade pública. Nós dois, no caso. Nós dois. Então, na minha cabeça era fora de cogitação prestar uma USP, por exemplo. Eu achei que eu não ia passar. Talvez até pudesse passar, né? Porque eu sempre fui muito estudiosa, nós dois, né? Estudiosos, mas nunca me passou pela cabeça. A falta de autoestima, né, que a gente tinha antes. Hoje eu tenho total certeza que se a gente tivesse parado nossa vida, feito 2 anos de cursinho, a gente tinha passado. Mas também. A gente nem tentou. E aí, psicologia era um curso caro, né? Então eu fui direto prestando nas faculdades particulares, só que eu não ia ter condições de pagar a mensalidade. E aí eu fui para algo que eu conseguiria pagar. E aí, como tinha um interesse ali na biologia, no meio ambiente de uma maneira geral, eu falei, vou tentar então a biologia na fundação, vamos ver se eu gosto. E fui para a fundação, onde eu conheci o Bruno, e eu amei biologia, assim, desde a primeira semana de aula. Não me arrependo um dia sequer. Eu acho que se eu tivesse ido para psicologia, eu não seria tão feliz quanto eu sou na biologia. Olha só que assim, legal. então, minha carreira foi completamente o oposto do Bruno, nunca imaginei, mas assim que eu pisei na biologia, eu me identifiquei e é isso que eu quero pro resto da minha vida. E olha só que legal, né? Muita gente tem esse lance de tipo, você só vai ser bom na sua carreira se você já souber o que você quer desde sempre e tal, e não necessariamente. Né? A Amanda tem uma carreira maravilhosa, excepcional, uma das melhores biólogas que eu conheço, não é porque a gente é casado, não. Não estou puxando o saco. Mas a Amanda fez mestrado e doutorado na USP, com uma parte do doutorado no exterior, lá nos Estados Unidos, quando a gente morou, e tipo, olha só quanta coisa deu pra fazer, e mesmo não foi o sonho da vida dela desde sempre, acabou se tornando o sonho. Então se você tá meio aí perdido, não sabe o que fazer, não tem problema, não é uma sentença de vida, assim, o que você vai fazer ou não. Às vezes você se encontra no meio do caminho, igual eu me encontrei. Muito bem. Então, próxima. Próxima pergunta agora. O Jefferson Guedes, lá no YouTube, perguntou basicamente, fez várias perguntas aqui, mas ele quis saber basicamente como foi o início da nossa carreira. Como foi, Amanda? E curiosamente, jornada, mais uma coincidência, porque a gente estudou no mesmo local e o primeiro trabalho na área nosso também foi no mesmo local. Foi na exposição Dinos na Oca, né? E a gente sempre trabalhou junto, em vários estágios que a gente fez, foi no mesmo lugar, e até hoje a gente trabalha junto. Até hoje aqui. Ainda bem que a gente não briga, né? Tá vendo? Uma vida Olha inteira só. trabalhando junto, mesmo antes de começar a namorar. A gente começou em 2016, né? Fazem 17 anos que a gente trabalha 2006, junto. 2006, né? Não 16, Isso. é verdade. Fazem 17 anos que a gente trabalha junto. Então a nossa jornada, ela começou primeiro na educação, nessas exposições. Então o Bruno comentou da exposição Dinos na Oca, que é uma exposição de dinossauros e outros animais pré-históricos incrível lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nosso primeiro estágio. E aí depois fomos para outras exposições, outros lugares, museus. Em Santo André, que é onde a gente está até hoje, tem um museu incrível que chama Sabina. Tem coisas incríveis nesse museu. Nós fizemos estágio nesse museu também. Depois que a gente se formou, a gente continuou lá, só que trabalhando em projetos de divulgação científica dentro desse museu, com escolas do município de Santo André, né, num projeto chamado Brinca Ciência. Então a gente fazia brinquedos científicos com as crianças. Projeto educacional mais bonito que eu já vi na vida. Com certeza, assim. projeto Brinca Ciência, procurem aí na internet, depois vocês vão achar algumas coisinhas. Mas, então a gente sempre foi com o pé na educação, antes mesmo da pesquisa. Mas paralelo a isso, a gente foi trilhando uma carreira na pesquisa também. O Bruno bem antes de mim, porque ele sempre quis ser paleontólogo. Eu, como me encontrei depois,
eu comecei a gostar de peixes depois. Então eu fiz estágio num aquário, eu fiz curso de mergulho, e aí depois que eu fui trilhando meu caminho com os peixes. Então, conta então primeiro para o pessoal essa sua trajetória na pesquisa, na paleontologia. E tudo começa no Dinos na Oca, inclusive, né? E como que a gente foi acabar parando lá? Começa comigo, porque durante a graduação eu era monitor da disciplina de geologia. E uma das minhas professoras, professora Miriam, que hoje é professora lá na Unifesp de Diadema, um beijo, Miriam, para você, ela sabia que eu gostava de paleontologia, que eu queria ser paleontólogo. Então olha a importância de você conversar com os seus professores. Muitas vezes são eles que vão te dar as primeiras oportunidades. E ela me falou que ia ter uma exposição, que nem estava fazendo propaganda ainda, de dinossauros, e que eles estavam com um processo seletivo aberto para estágio. Aí eu fui correndo, mandei o currículo para lá, acabei participando desde o começo da exposição, a Amanda entrou um pouquinho depois. E aí nessa exposição eu acabei conhecendo um cara que também fazia estágio no Museu de Zoologia da USP, que é onde eu fiz toda a minha carreira científica. E ele que me apresentou depois da exposição lá para o pessoal do museu. Comecei a fazer estágio no laboratório de paleontologia. Lá, uma parte do meu estágio era fazer triagem de alguns fósseis que foram coletados num abismo, fóssil e subfóssil junto, material recente, mas lá foi que eu aprendi um pouco de anatomia, aprendi a diferenciar os tipos de vértebras entre os diferentes animais. Então fazia essa triagem. Depois eu acabei saindo do laboratório, porque era estágio voluntário, né? E a gente precisa ganhar dinheiro com alguma coisa. Aí acabei indo para o estágio na Sabina, depois... Exposições e tudo mais, até que em 2009 eu decidi voltar para o laboratório para retomar e fazer o mestrado por ali, e acabou dando tudo certo, mestrado e doutorado. Aí no meu caso, minha história sempre mais sinuosa, eu sempre me decido depois, mas eu terminei a graduação sem ter nenhuma experiência em pesquisa, só com educação. Mas aí no último ano da minha graduação, eu fiz um curso de extensão universitária no Instituto Oceanográfico da USP, que é um curso de noções de oceanografia, que é um curso de divulgação científica, qualquer um, de extensão universitária, né? Qualquer um pode fazer. Eu me inscrevi, eu e meu irmão. Tem até hoje, será? Tem até hoje, todo ano tem. É um curso dado de domingo. Então, de domingo eu tava lá e eu ficava encantada quando eu ia lá pra USP, né? Falava, nossa, imagina só se um dia eu conseguir entrar aqui, fazer alguma coisa aqui. E consegui, né? Foi lá onde eu fiz o meu doutorado. Mas tudo começou com um curso de extensão. Então, olha só a importância da extensão universitária, da divulgação científica. Mas o fato é que com esse curso e já me interessando por mar, por peixes marinhos, eu quis ingressar depois da graduação nessa área. Então, primeiro passei pelo Museu de Zoologia da USP, que foi onde o Bruno também trilhou toda a carreira dele, né? E foi uma professora do Instituto Oceanográfico da USP, professora Carmen, que me indicou para um professor lá do museu, para eu fazer um estágio na coleção de peixes, a maior coleção de peixes da América Latina. Então fiquei lá um tempo, depois fui para o mestrado no Instituto de Pesca em Santos, então fiz meu mestrado em Santos, trabalhando com pesca, com conhecimento dos pescadores, com estatística pesqueira. Então eu comecei com peixes, fui para a pesca e depois voltei para os peixes no meu doutorado, quando eu conheci o meu orientador, que me apresentou o laboratório, os projetos com peixes de oceano profundo. Também nunca tinha imaginado trabalhar com peixe de oceano profundo. Ele me mostrou ali as ideias, eu falei, eu topo, vamos embora. E hoje eu sou apaixonada por peixes de oceano profundo. Então, minha vida é sempre assim, sempre buscando, às vezes caindo de paraquedas, mas sempre me encontrando e me encantando com o que eu faço. E tô aí até hoje, né? Acabei de defender o doutorado e tô muito feliz com a conquista. É isso aí. Próxima pergunta, agora 2 perguntas feitas lá no nosso Instagram, se você ainda não segue, segue lá, canal Zoomundo, do P. Henrique e do Mugri, talvez Murilo, não sei agora. Que é qual a matéria favorita da gente na época da faculdade e qual o nosso animal favorito, extinto e vivo?
As matérias são fáceis, né? Todas as matérias de bicho, de paleontologia. A gente se encantou muito com geologia na faculdade, né? Como o Bruno falou, geologia é algo bem forte lá na Fundação Santo André, com professores incríveis. Então, geologia ambiental, paleontologia, zoologia, principalmente de vertebrados, e no meu caso, biologia marinha também, que foi incrível. Acho que geologia foi muito marcante, porque como eu sempre gostei muito dos bichos em si, então eu já tinha um pouco mais de noção dos animais, já lia mais sobre eles, mas sobre as rochas, para mim foi algo muito mais novo, e geologia também foi a matéria que me ensinou a pensar cientificamente. A gente raciocinar o método científico, e também foi a nossa primeira saída de campo, né? Logo no primeiro ano da faculdade, já tem uma saída de campo de geologia, então foi maravilhosa para mim, aí minha escolha. E ecologia foi bem legal também. Sim, ecologia é muito legal. Para mim foi uma surpresa e foi muito legal. Além das óbvias de paleontologia, vertebrados e tudo mais. Em relação ao animal favorito, é bem mais difícil de responder. Muito difícil, a gente não tem uma resposta só, não. Eu acho que dentro dos extintos, mesmo que eu tenha trabalhado com mosassauros, mas eu considero todos os répteis marinhos igualmente incríveis, justamente por serem muito diferentes. Hoje em dia você não tem réptil desse porte aqui vivendo no mundo, então eu sou apaixonado pelos répteis marinhos mesozoicos, todos eles, mosassauros, plesiosauros e ictiossauros, né, os três principais grupos. E atual, se eu tivesse que escolher uma espécie, eu escolheria Canis lupus, porque cachorro é tudo na vida. Eu ia falar a mesma coisa do atual. Eu falei assim, eu vou falar cachorro no atual. Cachorrinho, caramelo. A gente ama cachorro. A gente tinha uma cachorrinha bela que infelizmente faleceu de 2 anos, né? Já faz. Assim. Ainda deixa a gente emocionado pensar nela, mas é o melhor animal do mundo, é cachorro, gente. Doguinho. E dos extintos, eu concordo com o Bruno também. Sempre tive minhas quedas pelos répteis marinhos mesozoicos, mas eu prefiro os plesiosauros. A Amanda sempre gostou mais dos plesiosauros. Bicho de pescoço comprido, adoro. E também, voltando um pouquinho mais no tempo, eu amo o Tancleosteus, né, gente? Olha que peixe incrível, né? Um placodermo, que tinha essas placas, essas armaduras. Então, acho que eu voto Tancleosteus e Elasmossauro, talvez. Boa. E agora, a próxima pergunta aqui. Essa próxima pergunta, ela tem a ver com a nossa pós-graduação. Então, algumas coisas a gente já até falou, né? Mas, novamente, o Pedro Alencar perguntou, né? Quando a gente começou a gostar de biologia, oceanografia, que a gente já respondeu. Mas aí lá do Instagram também, o BNK Maciel perguntou quais os cursos então que a gente fez de especialização, né, pós-graduação. Também no Instagram, o Maldito Hippie Sujo. Não estamos xingando, adorei é o nome do esse nick. perfil. Perguntou qual foi a minha tese. Também lá no Instagram, o Sr. Kennedy perguntou como que foi os nossos doutorados. E aqui do YouTube, o Alec Rex perguntou por que o Bruno gosta de mosassauros. Então começa com essa aqui, do Alec. Então, o motivo que me faz gostar desses répteis marinhos, eu acho que tem muita influência no álbum do Chocolate Surpresa, que para quem acompanhou aqui no canal a nossa série, que a gente falou sobre esse álbum, as ilustrações dos bichos marinhos de lá, não tem mosassauro lá. Lá a gente tem plesiosauros e ictiossauros. Mas as ilustrações que o Brasílio Matsumoto fez desses bichos dentro da água e com aquele reflexo entrando, eu não sei, eu sempre tive uma conexão com o mar muito forte, né? Então eu sou um paleontólogo marinho, como posso dizer. Eu acho tudo do mar muito interessante e talvez muito por conta dessa arte foi tão bela que eu fiquei encantado. E aí quando eu cheguei com uma ideia de doutorado para o meu orientador, eu cheguei propondo, né? Assim, no meu mestrado eu trabalhei com um crocodilo, daqui do interior de São Paulo, com Marília sucus amarali. Então eu estudei como que ele crescia ao longo da sua vida, né, desde o jovenzinho até os mais velhos, como que era esse crescimento craniano. Mas aí no doutorado a gente tentou mudar um pouco o projeto e eu cheguei para ele e propus, um grupo que eu sempre fui apaixonado é o grupo dos répteis marinhos.
vamos fazer alguma coisa com eles? Aí meu orientador gostou da ideia e ele sugeriu trabalhar com mosassauros, porque ele já tinha trabalhado antes com mosassauros, justamente porque existe um grupo de pesquisa que defende que os mosassauros são parentes próximos das cobras. O meu orientador, professor Russanzar, é especialista em cobras, então ele queria que eu estudasse essa questão um pouco mais a fundo. E foi aí que eu acabei decidindo trabalhar com esses bichos e me apaixonei por completo pelos meus mosassaurinhos aqui. E no meu caso, a paixão pelo mar em si veio principalmente depois do curso de mergulho que eu fiz. E o curso de oceanografia que eu fiz lá no IO, que foi no último ano da minha graduação, que também foi depois de eu trabalhar em um aquário, então veio assim, tudo junto, assim, na minha vida, o mar, os peixes, e eu tô até hoje, né? Tô amando até hoje. E aí, em relação aos cursos de pós-graduação que a gente fez, né? Então eu fiz mestrado em pesca, como eu já tinha falado, e doutorado em oceanografia, com um ênfase, né, na oceanografia biológica, porque também tem a física, tem a química e tudo mais. E parte do seu doutorado foi onde? Foi na Oregon State University, lá em Oregon, nos Estados Unidos, uma universidade que fica numa cidadezinha chamada de Corvallis. Inclusive, teve alguém que pediu pra gente falar da questão da vida no exterior. Como que a gente... Brasil. Onde que a gente já morou fora do Brasil e por que a gente voltou? Foi o Miguel Kelson. Miguel Kelson, já vamos responder tudo, né? Então, tanto eu como o Bruno, nós fizemos parte dos nossos doutorados nos Estados Unidos em um programa aqui do Brasil chamado ou Ciências Sem Fronteiras, ou no meu caso foi PRINT, que é programa de intercâmbio. Mas é o sucessor do Ciências Sem Fronteiras. É um doutorado sanduíche, que você começa no Brasil, faz uma parte no exterior e volta para terminar no Brasil. O exterior é o recheio, o Brasil é o pão. Recheio. O Bruno foi bem antes, aí quando o Bruno foi em 2017, ele já vai falar a experiência dele, eu fui como acompanhante. E aí, agora, em 2021, eu fui, né? Foi o contrário. E ele foi meu acompanhante. Então, dessa última vez, a gente foi lá para West Coast dos Estados Unidos, né? Aquela costa oeste, que é onde fica a Califórnia, Oregon e Washington. Um lugar maravilhoso. A gente, infelizmente, não conseguiu conhecer a Califórnia, mas conhecemos Oregon e Washington. E foi incrível ficar lá fazendo pesquisa, ter o contato com pesquisadores, alunos estrangeiros, compartilhar conhecimento e fora a vivência, né, de estar em outro país, assim, foram experiências incríveis. A gente não queria voltar, não, assim, mas lógico que a gente tem que voltar para dar continuidade, mas experiência incrível, assim, ó, sensacional. O Miguel perguntou, né, por que a gente decidiu voltar? Você é obrigado a voltar pelo governo brasileiro. E também lá nos Estados Unidos, você não pode ficar, vou ficar assim, não, senão você fica ilegal lá. E a gente nunca quis ficar de maneira ilegal, a gente tem uma carreira científica, né? Se eu fico de maneira ilegal e sou deportado, eu nunca mais tenho nenhuma oportunidade no exterior. Então não vale a pena, é um risco muito grande. A gente foi bolsista, né? A gente foi bolsista, fomos contemplados com bolsa de doutorado sanduíche. E no meu caso, tanto meu mestrado como meu doutorado foram por programas diferentes dentro da USP, mas os dois dentro do laboratório de paleontologia do Museu de Zoologia da USP. E aí o meu orientador já tinha um contato com o pessoal de Dallas, que foi onde a gente foi da primeira vez, em 2017, que é o pessoal da Southern Methodist University, lá de Dallas. Hoje meus grandes amigos também foram meus mestres, tanto o Louis Jacobs como o Mike Poulsen. E eu falo com o Mike, né, várias vezes, assim, antes eu falava mais, até agora faz um tempinho que eu não falo com ele, mas ele me liga e a gente se fala por ligação de WhatsApp. E às vezes eu tenho uma ligação mais estável com ele do que com a Amanda, porque a internet do Brasil é horrível. E a de lá, mesmo falando a quilômetros de distância, a ligação do WhatsApp funciona, que é uma beleza. E mais uma vez, né, o Bruno todo arranjadinho, certinho, né, com a carreira dele, para ir com os especialistas lá em mosassauros e tal. E no meu caso, não, eu atropelado. fui porque eu assisti uma palestra de um pesquisador chamado Brian Sidlauskas, gostei dele, mandei e-mail, eu falei, e aí, você me orienta, você me recebe aí no seu laboratório? Ele, sim, por que não? E foi assim. Então, minha vida sempre sendo mais bagunçada, mais no surto, mas sempre dando certo. Mas dá certo de todos os jeitos, tá vendo? A gente tem de um jeito que é mais planejado, mais estável, e do outro que é mais natural, mais caótico, e as duas dão certo. Sim.
Vamos para a próxima pergunta agora, que é uma pergunta também bastante gente fez, de como e quando a gente decidiu abrir um canal no YouTube, né? Como que veio essa ideia. No YouTube, quem fez a pergunta foi o Lucas NB e a Diane Silva. E no Instagram foi o Biovlogs, né? De como surgiu a ideia de criar o Zoomundo. Então, como a gente já falou, nós dois sempre trabalhamos com educação, em exposição, em museus e tudo divulgação mais, divulgação científica. Quando a gente começou a namorar, o Bruno estava com um projeto chamado Quero Ser Paleontólogo, que era de fazer cursos de paleontologia para crianças. A gente sempre gostou muito de trabalhar com criança. Talvez é por isso que muita gente fala que o nosso canal é para criança às vezes, ou acha, vocês são muito infantil, né? E não é para criança, né? Mas a própria experiência nossa de ter ensinado tanto ajuda muito. Isso. Então a gente começou assim com divulgação científica mais voltada para o público infantil e para a formação de professores, que é uma outra coisa que a gente adora. A gente adora dar formações para professores, educadores de uma maneira geral. Então a gente começou a fazer isso por conta. A gente montou um grupo chamado Cienciação. Eu, ele e a Fernanda Buzo, nossa amiga querida, madrinha de casamento, que trabalha muito com arte e educação, a professora também. E a gente fazia teatro de fantoches sobre o Charles Darwin, sobre biodiversidade. Nisso a gente ia para museus, ia para eventos, ia para escolas e tudo mais. E a gente foi trilhando uma caminhada de divulgação científica presencial. O Bruno, por conta da indicação do professor Anelli, lá verdade. Conheceu a Anelli nos estágios, assim. Ele começou a dar consultoria para exposições de dinossauros aqui, principalmente em São Paulo, exposições em shoppings. Desde 2011. E até hoje. E o Bruno acabou sendo referência em consultoria científica para exposições de dinossauros, orgulho, assim. Então a gente estava nessa vida de presencial, mas já começando a pensar um pouquinho em ir para a internet, até mesmo vendo outros canais, né? A gente sempre pensou muito no YouTube. A gente também tem uma amizade com o Pirula, né? O Pirula estava no nosso casamento, inclusive. A gente conhece ele desde antes do canal. O Pirula é um grande amigo nosso, então isso sempre foi uma influência muito grande. E foi legal porque quando amigos e familiares sabiam que a gente tinha amizade com o Pirula, o pessoal falava, por que vocês também, né? Não abre, não faz assim. E um dos pontapés foi um vídeo que eu participei no canal do Pirula, que é uma palestra nossa, que é Fósseis, as imagens do livro da evolução. E o feedback que os seguidores do Pirula deram naquele vídeo foi extremamente positivo. Teve muitos elogios, muitos. E isso foi um grande incentivo para a gente parar e pensar, falar, olha, então dá pra gente fazer um canal, a gente consegue fazer isso. O pessoal gostou do jeito de falar, do jeito de explicar. E aí a gente começou também, às vezes ia em escolas e tinha crianças que falavam assim pra gente, nossa, por que vocês não têm um canal na internet? A gente, é verdade, por que a gente não tem um canal? E aí só que foi indo, sabe quando você fala, vou ver e te falo, né? Depois a gente vê, e ficou empurrando, de repente 2020 veio o quê? Pandemia. Isso, porque assim, o nome do Zoomundo a gente decidiu em 2017. Isso. A gente aproveitou boa parte do nosso estágio lá em Dallas para conversar sobre divulgação científica, pensar em abrir um canal. Se você entra no Zoomundo e vai no sobre, consta lá a data outubro de 2017. Foi quando a gente voltou dos Estados Unidos. A gente voltou e falou, vamos abrir um canal? Vamos. Criamos o nome. Criamos um logo, o primeiro logo, pra quem lembra. Criamos tudo, criamos vinheta, uma vinheta longa, horrorosa. Né? Horrorosa. Criamos tudo e não fizemos nada. Não criamos nenhum vídeo. Só deixamos o terreno preparado por quase 3 anos. Por 3 anos, porque tava faltando uma engrenagem que era essencial, que é edição de vídeo. A gente não sabia editar vídeo. Mas o tempo, né? E o tempo também. Aí o que acontece em 2020, que é uma tragédia, pandemia, vem aí. Eu estava dando aula numa escola e aí para dar as aulas para os meus alunos, eu não quis fazer uma aula simples. Eu quis fazer aulas que fossem chamativas. Eu gravava aulas, experimentos, eu aprendi a editar vídeo para colocar uns efeitos
para os meus alunos. E ao mesmo tempo eu estava muito tempo em casa, porque estávamos todos muito tempo em casa. A gente estava trabalhando de casa, Estava no lockdown. E aí foi a última engrenagem que estava faltando. E aí foi bem assim, no surto, quando a gente decidiu começar mesmo. Assim, teve todo o planejamento, parou, mas assim, a gente foi dar uma volta ali com a nossa cachorra na pracinha. E a gente falou, então, né, agora já tá sabendo editar vídeo, já tá gravando os vídeos pros alunos. Vamos, então, de fato, começar o canal? Vamos. Tá, quando? Agora. Voltamos ali do passeio, já começamos a trabalhar em uns roteiros e já abrimos e já começamos a gravar e estamos aí até hoje, assim, desde que a gente abriu o canal até hoje, a gente não falhou uma semana, assim, a gente nunca ficou sem postar. Nunca ficou sem postar. Nunca, né, nesses 3 anos e meio, e é o compromisso que a gente tem com vocês e a gente ama muito isso que a gente faz. Agora, pergunta só daqui do YouTube, do Xadrez Nordestino e do Mauro Leocádio, que é nosso membro aqui do canal. São perguntas relacionadas a quando que a gente percebeu que o Zoomundo seria nosso trabalho definitivo e se a gente se assustou com o crescimento, se a gente esperava assim esse crescimento todo aqui do canal em si. Então, começa aí respondendo. Bom, a gente tinha visões levemente diferentes, mas sempre muito alinhadas. Eu sempre soube, assim, eu sempre acreditei muito no Zoomundo como um canal que fosse crescer muito. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que a gente vai passar de 1 milhão de inscritos, que a gente vai crescer nesse sentido. A Amanda, ela falava até, não, acho que 100 mil a gente chega. 1 milhão, já não sei. É só um pouquinho mais realista que o Bruno. Eu sou otimista mesmo e eu assumo. Tem até uma visão irreal das coisas, mas é o jeito, é o que me move. Esses sonhos até meio utópicos, às vezes, é seguir em frente e ir lá. Então, a gente entrou... Mas uma coisa que é certa é que a gente entrou no Zoomundo de maneira muito profissional. Na primeira semana de canal, a gente já correu atrás para registrar a marca. Então a marca do canal Zoomundo é registrada, porque a gente já quis fazer algo que a gente saberia que seria algo profissional. A gente só não sabia quanto tempo ia demorar para a gente começar a viver disso. Né? E a gente sempre teve muito planejamento, como eu falei antes. Desde que a gente começou a postar, a gente nunca ficou sem postar, toda semana. Então a gente sempre estabeleceu organização... planejamento, consistência. A gente leva o Zoomundo desde o primeiro dia como algo profissional. E isso, em partes, porque a gente já trabalhava com divulgação científica no presencial. Então, pra gente, era uma extensão de trabalho. Não é só, tipo, vou gravar uns videozinhos e ver qual é... Não. Vamos trabalhar. Foi e sempre é assim. Só que a gente não esperava, assim, que fosse chegar, assim... Tão rápido a ponto da gente já conseguir se manter, né, tão rápido com o Zoomundo, com esse trabalho do Zoomundo. Esse ano é o primeiro que a gente vive em que o Zoomundo é a nossa fonte de renda principal. Sim. É o Zoomundo que paga as nossas contas. Sim. Não só o canal, né, junto com os trabalhos de consultoria que a gente ainda faz, mas Zoomundo é o nosso trabalho, literalmente, né, a gente vive com o Zoomundo aqui. Então, apesar da gente sempre ter ido assim já muito certo do que queria, muito organizadinho, muito com metas, com cronogramas, a gente também tinha os receios, tinha as eu principalmente, né, como a gente já falou, eu um pouquinho mais pé no chão e o Bruno bem mais otimista. Eu sou mais sonhador. Mas a gente fica muito feliz com o resultado, assim, e... hoje eu acredito que a gente consegue chegar a 1 milhão, viu? Hoje sim, é verdade. Agora já que a gente vai precisar de 10 milhões, né? Não. Quem sabe, um dia. Bom, pergunta agora do Dr. Alex Borges, essa pergunta vai ser ótima para Amanda, que é como foi lá no Instagram, e como foi manter um projeto de divulgação científica junto com o doutorado. Porque assim, quando eu estava no doutorado, eu terminei em 2019 e o Zoomundo só começou em 2020. Então, o Zoomundo nunca se sobrepôs ao meu doutorado. Então, meu doutorado foi só meu doutorado. Já o da Amanda? Foi um surto. Essa é a resposta.
Foi um surto porque no doutorado a gente trabalha bastante, né? Porque é um trabalho de pesquisa, um trabalho inédito, a gente faz disciplina, a gente faz a nossa pesquisa. Eu fui para fora, né? Fui fazer minha pesquisa fora do país também. Então são muitas coisas que a gente tem que fazer. E na divulgação científica na internet também é muita coisa que a gente tem que fazer. É diferente, por exemplo, de uma consultoria, que às vezes a gente faz uma palestra numa escola, um curso, uma monitoria ali na exposição, que é coisa pontual. O Zoomundo não, é trabalho o tempo todo, porque a gente posta toda semana. Então foi bem desafiador manter, foi difícil para nós dois, porque eu não podia deixar de fazer meu doutorado para fazer o Zoomundo, mas eu também não podia jogar tudo do Zoomundo para cima do Bruno, porque ele também tinha as outras coisas, né? Então, só deu certo conciliar o Zoomundo com o doutorado porque a gente tá junto. Porque é nós dois juntos, muito alinhados, muito organizados. Assim que a gente começou a ganhar um dinheirinho com o Zoomundo, a gente também já foi contratando roteiristas pontuais, editor. Então, hoje a gente tem o Marcos, que edita os vídeos pra gente. Então, se não fosse também esses outros colaboradores, a gente não teria conseguido. Então, difícil, mas conseguimos. Foi o mais próximo, eu acho, que a gente chegou de um burnout. Foi a fase final do doutorado da Amanda. Foi bem difícil. Porque assim, só pra vocês terem uma ideia do preço que a gente paga, e tem um preço. Faz uns 2 anos, basicamente, que a gente trabalha de domingo a domingo. Ininterruptamente. E a gente não quer trabalhar de domingo a domingo. Ninguém deveria querer isso, não é saudável. Mas foi uma corrida que a gente deu a mais agora, para poder crescer mais rápido, para o Zoomundo poder sustentar mais, e a gente contratar mais pessoas para aí sim baixar um pouquinho e a gente conseguir trabalhar mais leve. A gente precisou abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, de ver família, porque as nossas famílias moram tudo longe. Tudo interior. Né? Então, às vezes, não dava. Final de semana a gente queria ir para ver a família, passear, mas não dava, tinha que ficar trabalhando. Mas foi, né? Mas foi. Agora as coisas estão se estabilizando. Agora que acabou o doutorado da Amanda e estamos de volta nós dois 100% quase pensando no Zoomundo, as coisas já estão se estabilizando. Agora vai vir novidade pela frente, tá? Mas não vamos revelar agora. Vamos para a próxima, então. Que é bem interessante também, que a gente pretende expandir o Zoomundo para outras mídias. Ele perguntou de Li. Quem foi mesmo que perguntou? Isso, foi o MGP. MGP. Lá no YouTube. Então perguntou sobre cursos, livros e tudo mais. É isso, foi a pergunta dele, basicamente. Sim, a gente pretende, tanto que a gente sempre considerou o Zoomundo como uma empresa de divulgação científica multiplataformas. Então, a gente não tem um canal no YouTube. A gente tem uma empresa que divulga ciências sobre a vida animal especificamente, divulga presencialmente, divulga em exposições, treina professores, dá palestras, tem um perfil no YouTube, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no TikTok, a gente ainda não consegue dar muita atenção, mas a gente precisa dar atenção para lá. Tem produtos, né? A Zoológica tem produtos exclusivos. Eu não tô de Zoomundo, aqui. Mas eu tô com a canequinha aqui, ó. Aqui tem produtos, a gente acha que os produtos, né, com essa temática tem um grande potencial no futuro também. A gente pretende sim escrever não só um livro, mas vários ao longo. É que dá muito trabalho, então a gente está focando primeiro naquilo que vai trazer renda bruta mais rápido pra gente, que são os vídeos no YouTube. São os vídeos longos, São os vídeos longos. Porque os vídeos curtos também não trazem renda, não. Traz um monte de views, mas dinheiro não é nada. Então assim. A gente vai investir mais em vídeos curtos, mas já é uma nova fase do Zoomundo, né? Mas vai vir muitas coisas mais pela frente, tá? Agora, outra pergunta bem interessante lá do YouTube também, do Matheus Streit, que ele perguntou se vão acabar os assuntos sobre os animais pra gente falar aqui no Zoomundo. E aí, será que vai acabar assunto que a gente vai ficar... E agora, o que a gente vai falar? Acabou, contamos tudo sobre animal, fechamos o canal, um beijo pra vocês e tchau. O que você acha? Não tem como isso acontecer, tem muito assunto. A gente tem 2 grandes acertos que eu considero no Zoomundo.
Um deles é o fato de a gente estar em 2. E basicamente, todos os canais que a gente vê crescendo bem são feitos por mais de uma pessoa. Às vezes é só uma que aparece na tela, mas tem mais de uma pessoa trabalhando junto ali. Então o fato de nós estarmos em 2 é extremamente relevante. E o outro eu acho que é a nossa escolha de nicho. Sim. Porque a gente, hoje em dia, você não pode abrir um canal sobre, sei lá, ciências de uma maneira geral. Você pode, mas é tão aberto e tem tanta gente já falando sobre isso, você precisa ser um pouco mais específico. Só que você não pode se fechar demais. Falar sobre um grupinho só, muito pequeno e tal. Tem que ser alguma coisa que tenha diversidade. E tem mais de 1 milhão de espécies de animais. Então, dá para ter 1 milhão de vídeos só para contar a biologia insana de cada uma das espécies de bichos do mundo. E não só isso, né? A ciência nunca para, a ciência dinâmica tá sempre tendo descobertas. Então aqui a gente fala muito de descobertas científicas sobre animais, e isso sempre vai ter. Fora que a gente tem duas... Cultura pop. A gente tem 3 pegadas principais. Uma é a evolução, a gente fala muito de evolução, outra é a conservação e outra é a cultura pop. Então, às vezes, a gente pode mudar um pouquinho, foca um pouco mais em evolução, agora vamos focar um pouquinho mais em meio ambiente, sustentabilidade, agora vamos focar um pouquinho mais em cultura pop. Então, a gente consegue dar essa transitada por essas áreas. Então, não se preocupem, não vai acabar conteúdo para o Zoomundo, sempre estaremos aí trabalhando com divulgação de ciências sobre animais, evolução e meio ambiente. A nossa missão é contar toda a história da vida animal na Terra, mas a gente nunca vai conseguir cumprir ela porque é muito, muito longo. Mas só para dar um exemplo também, por exemplo, a gente tem um vídeo que a gente conta a história do gênero Panthera, né, dos grandes felinos. Mas dá para fazer um vídeo só sobre o tigre, um vídeo só sobre o leão, dá para falar de outros grupos, dá para falar sobre a evolução dos felinos extintos, então, enfim. Tem muito assunto, gente. Tem muito assunto para falar. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Essa é densa também, assim. Como que a gente enxerga a divulgação científica no Brasil, a ciência no Brasil e a disputa com as pseudociências que estão ficando cada vez maiores? Todas as perguntas feitas no YouTube, então quem fez foi o Vitor Gabriel, o Eduardo Oliveira e o Lucas Feitosa. Alguns dos nossos inscritos que estão com a gente há mais tempo, assim. Né? Abraço para todos vocês. Então, é difícil. Mas assim, vamos lá, por partes, né? Como que a gente enxerga a divulgação científica? A divulgação científica é algo que tem caminhado bem no Brasil, assim, na nossa opinião, nos últimos tempos. Principalmente por conta da internet, principalmente por conta de grandes nomes como Átila, Pirula, Sacani, a Natália Pasternak também. Então a gente sabe que tem caminhado. Agora, não é suficiente, né? Precisa de muito mais. Então a gente vê páginas, canais, perfis surgindo bastante, a gente fica muito feliz de ver outros colegas aí surgindo e tendo sucesso. Por outro lado, a gente também vê outros colegas começando e já desistindo logo de cara, porque tem a questão de conciliar muitas vezes com uma carreira acadêmica, que é difícil. Aqui a gente só conseguiu porque estamos em 2. Tem as dificuldades de falta de incentivo, de falta de patrocínio. No começo, quando você não ganha 1 centavo, é difícil manter É difícil manter. Então, a gente precisa de muito apoio ainda à divulgação científica, apoio institucional, então, das universidades e dos órgãos de fomento à pesquisa. Eles precisam dar mais apoios para que os estudantes, os graduandos, os mestrandos e os doutorandos tenham condições de se dedicar para a divulgação científica paralelo ao seu trabalho de pesquisa. Então, incentivo institucional do governo, incentivo também das grandes marcas, né? Porque a gente fica muito feliz de ver colegas aí conseguindo patrocínios e tudo mais. A gente mesmo já conseguiu alguns patrocínios, estamos negociando aí alguns outros. Tem um novo que tá chegando aí também. Tem um novo que tá chegando, mas ainda assim é pouco, né? Se a gente for pensar em outros nichos que tem aí, né, entre a produção de conteúdo digital, tem muita empresa patrocinando aí produtores de conteúdos, e essas empresas não estão chegando nos divulgadores científicos, e empresas precisam chegar
na gente também, né? E tem uma coisa muito legal da divulgação científica que é diferente da TV. Tem gente que acha que a gente compete com os outros divulgadores científicos, que o Pirula, o Abner, por exemplo, são os nossos rivais, assim, né? São nossos amigos. São nossos amigos, são excelentes amigos, aliás. E não tem essa competição, porque na TV tradicional, as pessoas ou assistem um canal ou assistem outro. Então você faz uma escolha. Né? Você poderia até gravar, tá? Mas na prática é um ou outro. Agora, na divulgação científica, nada impede do cara terminar de ver meu vídeo e depois ir no ABC Terra, depois no canal do Pirula, vai no Mesozoico Zoado. Vai no Colecionadores de Ossos, no Animal TV, né? Planeta Aves, vai todos. Então a gente conta também com vocês, com o apoio de vocês, porque o apoio que vocês dão para um divulgador, vocês vão estar apoiando outros também. É todo o campo que cresce junto. Campo. Então consumam divulgação científica, tá? Não precisa assistir só o Zoomundo. Consuma conteúdo de outros divulgadores aí científicos, que é para ver se dá esse movimento maior, né? Como eu falei, a gente sabe que tá caminhando, que aumentou comparado com os últimos anos, mas ainda é pouco, tá? Considerando que a gente está num mundo repleto de pseudociências, aí entra outra pergunta também. E fake news e tudo mais. Fake news, teoria da conspiração, negacionismo científico. Então, na mesma medida que você tem visto, né, a divulgação científica crescer, você tem visto as pseudociências só que crescerem um pouco mais. Então a gente precisa dar uma subida, assim, para conseguir combater essas pseudagens, esse negacionismo científico que tem. E é só com muita divulgação científica mesmo que a gente vai conseguir combater. É uma realidade, tá? A gente nunca vai se ver livre dessas coisas de negacionismo, de pseudociência, de fake news. Porque existe desde sempre, não é uma novidade agora, sempre existiu. Só que a gente não pode deixar tudo isso ultrapassar essa barreira aqui da nossa sociedade. O conhecimento científico precisa também caminhar para que as pessoas não caiam, né, nessas conversas que vão prejudicar a sociedade como um todo. É como, na minha visão utópica, assim, a gente está vivendo uma guerra. Existe uma guerra entre o conhecimento e a desinformação, e o desconhecimento. E a ideia de quem espalha desinformação é manipulação e poder. É para manter certas pessoas que sempre estiveram no poder, ainda mais no poder. Então a gente está dentro de uma guerra e eu enxergo nós, divulgadores científicos, como os cavaleiros dessa guerra. Sim. A gente está montado ali, indo para cima para evitar com que eles ganhem espaço demais. E cada vez que vocês consomem um vídeo de divulgação científica, vocês estão sendo soldados nessa guerra também. Porque é mais uma pessoa consumindo conhecimento, é mais uma pessoa que vai ser mais difícil para cair numa pseudagem científica e tudo mais. Sim. Então é isso. E para finalizar, como que a gente enxerga a ciência de uma maneira geral no Brasil, né? Não só a divulgação científica. O que você acha? A ciência no Brasil tem avançado muito, apesar de ainda ser... É muito desafiador ser cientista no Brasil, mas eu não me arrependo nenhum dia dessa escolha, de ter feito essa escolha. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem um dos melhores programas de formação de cientistas do planeta. Boa parte dos países do mundo não tem esse programa tão amplo de bolsas de mestrado e doutorado, de um jeito que no Brasil a maioria dos estudantes consegue uma bolsa de pesquisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá no laboratório que eu fiz, vários estudantes trabalhavam no McDonald's enquanto estavam fazendo o seu doutorado, o seu mestrado. Justamente porque precisa pagar as contas. Então isso é um ponto muito positivo do Brasil. É um ponto positivo, só que o problema é que depois que a gente se forma, não tem trabalho, né? É o exército de desempregados. É o exército de desempregados. Então o que precisa melhorar é o pós-formação. É ter realmente campo de trabalho para que os cientistas trabalhem. E isso é o oposto no que acontece em outros países, como por exemplo Estados Unidos, que o Bruno mencionou. Então você tem ali uma sociedade que absorve um pouco mais cientistas, porque você tem muito mais universidades, centros de pesquisa, você tem empresas, né, entidades privadas que fazem pesquisa, então elas acabam absorvendo esses cientistas recém-formados, o que é muito bom, e aqui é o que a gente precisa melhorar mais. Né? Então, é basicamente isso. E é uma coisa tão estrutural que não é fácil.
tá? Então a gente espera que realmente a longo prazo que essa situação vá mudando cada vez mais, né? A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. E uma coisa que a gente tem que batalhar muito aqui no Brasil é pela valorização da ciência e da figura, né, de quem faz ciência. Porque isso é um passo mais... É o primeiro passo antes da gente conseguir ter outras coisas, outras conquistas. Então, é valorizar realmente a ciência que a gente faz aqui, as pessoas que fazem ciência aqui. Por isso que a gente traz muitos cientistas para falar no Zomundo também. Sim. Agora, perguntas para você. O pessoal perguntou muito aqui no YouTube sobre a questão do campo de trabalho, o caminho para se tornar paleontólogo no Brasil. Então, quem perguntou foi a Kari, Mônica Silva e Fernando Maciel. Muito bem. Dava até para fazer um vídeo só falando sobre isso, mas a gente já fez um vídeo só falando sobre como ser paleontólogo no Brasil, onde a gente discute como que é o campo de trabalho, se vale a pena ou não. Spoiler do vídeo, não é fácil, assim como não é fácil seguir nenhuma carreira científica no Brasil, mas não tem nenhum dia que eu me arrependa das escolhas que eu fiz. Então, é o certo para você ou não? É só você que vai poder dizer aí, baseado na sua vida. Mas dá uma olhada no vídeo, a gente deixou linkado aqui na descrição. Beleza? Beleza. Até pra gente poder responder as outras aqui. Então vamos lá. Próximas perguntas agora. Pergunta para Amanda de Montblanc, que fez lá no YouTube. Amanda, você já descreveu uma nova espécie abissal? De peixe abissal? Sim, olha só que demais! Durante as expedições do projeto Deep Ocean, que eu faço parte lá do Instituto Oceanográfico da USP, numa das expedições a gente encontrou uma espécie de peixe brótula, que é um peixinho que tem um corpo bem alongado, meio serpentiforme, meio anguiliforme, né? E a gente descreveu essa espécie como sendo uma espécie nova. Então, o primeiro autor da descrição é o meu orientador, Marcelo Mello. Então, a espécie foi descrita por ele, por mim e por outros 2 especialistas também no grupo. A gente vai deixar o artigo aqui na descrição. A gente batizou essa espécie de brótula, né, de Ciadanus alphacrucis. Então, Ciadanus é o gênero, né, que já existia, e a espécie, né, o epíteto específico alphacrucis é em homenagem ao navio que a gente fez a expedição, que se chama alphacrucis. É o navio oceanográfico lá do Instituto Oceanográfico, uma maneira da gente homenagear a expedição, o navio, a tripulação e, enfim, todo mundo envolvido. Bem legal, né? Então tem link aqui também na descrição. Só para falar uma coisa, esse peixe é tão sensacional que a gente achou um casal dele. Olha só. A gente descreveu baseado em um casal, um macho e fêmea, e a fêmea estava gravidinha. Ela é vivípara, então tava cheio de bebezinhos assim ali no ventre dela. Foi assim um super achado. Além desse achado, né, de ter o macho e a fêmea junto, peixe super raro, e tá ali, né, a fêmea cheia de ovinhos, de bebezinhos, ainda uma espécie nova. Foi muito incrível. Grande descoberta, grande descoberta. Pergunta agora que também foi feita, né, no YouTube por The Juan Oficial. Ele falou que reparou que às vezes percebe que eu apareço com as camisetas do Iron Maiden por aqui. E ele perguntou se a gente gosta de rock, nós dois, né? Acho que já explica. E quais são nossas bandas favoritas. Sim. No meu caso, eu sempre transitei um pouco, sempre foi pro lado do rock, mas eu sempre fui mais pro lado do metal. Então, desde a minha adolescência, quando eu aprendi o que era heavy metal, eu ouvi muito assim, começando com metal tradicional, então Metallica, Iron Maiden. E depois eu fui rapidamente migrando para o metal melódico. Então eu gosto muito de Nightwish, ouvia muito Rhapsody, Angra, Hammerfall, Stratovarius. Então acabei indo mais para essa linha. E mais recentemente, aí eu me virei mesmo agora mais pro classic rock. Então hoje, sim, Queen, David Bowie, maravilhosos. Pink Floyd, ouço muito a Kiss FM, aqui em São Paulo tem uma rádio que é a Kiss FM que toca classic rock, então é maravilhoso. Inclusive, daqui a alguns dias a gente vai estar no show do Roger Waters. Sim, estamos ansiosos.
Eu sempre ouvi rock desde criança, acho que o Bruno desde adolescente. Eu mais de adolescente, a Amanda é mais nova. Eu desde criança, por influência dos meus irmãos, né? Principalmente um irmão meu, o Paulo, que sempre gostou de rock. Então eu, 4 anos de idade já ouvia Pink Floyd, assim. E eu transitei muito entre os gêneros do rock. Então já tive uma fase grunge, já tive uma fase gótica, tá? De fase mesmo, de se vestir, de ser a própria Wandinha. Minha adolescência foi bem gótica. E gosto muito do metal, gosto muito também do metal melódico, então a gente tem um gosto bem parecido em termos de rock. Eu talvez ouvi mais gêneros, né, porque assim, ao longo, desde a infância até hoje, acho que eu ouvi muita coisa, mas hoje a gente ouve mais ou menos as mesmas coisas, né, então o metal tradicional, o metal melódico e o classic rock. E a minha banda favorita de todos os tempos é o Queen, eu amo o Queen, Freddie Mercury é ídolo, assim, acho um cara sensacional, uma voz maravilhosa. E é isso aí, gente. Queen. E a gente concorda também num ponto que a melhor música de todos os tempos pra gente é a mesma, que é Under Pressure, que é do Queen com o David Bowie. Que a gente também adora. Pelo amor, que combinação perfeita, né? A música, a sonoridade, as pessoas. É a melhor música que já foi feita na história. É isso. Zomundo é do rock. Zomundo é do rock, pode ter certeza disso. Lá no Instagram, o Rodrigo Guerra perguntou se a gente tem planos de passar em um concurso público para a gente se tornar professor em uma instituição de ensino superior. A gente tinha muito esse sonho, assim, quando a gente começou a trilhar a carreira acadêmica, né, mestrado e tal. Sempre foi o plano A. Sempre foi o plano A, né, então se formar, estudar, passar num concurso e tudo mais. Só que conforme a gente foi trabalhando cada vez mais com divulgação científica, a gente foi percebendo que a gente tem muito mais vocação para divulgação científica, embora a gente goste muito da pesquisa. Então, a gente assim, já não vislumbra isso, né, de necessariamente estudar até passar num concurso e tudo mais. Mas se acontecer, a gente já prestou concurso, o Bruno já até prestou processo seletivo fora do Brasil. Então, assim, se acontecer, ótimo. Mas se não acontecer, a gente está muito feliz trilhando o nosso caminho na divulgação científica e no ensino de ciências de uma maneira geral. Porque, assim, o Bruno também já dá aula em faculdade particular, né? E eu também pretendo dar aula em faculdade particular. Já dei também, né, em caráter de substituição. Pretendo voltar. Então, assim, a gente sempre vai trabalhar com pesquisa científica, independente de que maneira seja, e a gente sempre vai trabalhar com divulgação científica. Agora, de qual maneira? A vida vai nos guiando. A vida vai levando. Existe algo que me afasta particularmente de um concurso desse, é que normalmente esses concursos exigem dedicação exclusiva. Então, eu não poderia fazer tudo que eu faço no Zomundo hoje prestando um concurso e passando assim. Eu seria impedido por lei de fazer tudo que eu faço hoje. E eu não quero deixar de fazer isso. Para mim, o Zomundo é uma das coisas, a coisa profissional mais importante da minha vida. Então, não, eu pretendo continuar com isso por muito e muito tempo. Na verdade, onde eu dou aula não é tecnicamente universidade particular, é uma universidade pública. Pública-privada. Só que com os alunos pagam uma mensalidade, que é mais reduzida do que o normal, mas ela é uma das poucas universidades municipais, a Fundação Santo André, que ainda restam. Mas para mim é um esquema perfeito, porque eu dou aula 2 vezes por semana ali, então são poucas horas de trabalho e eu consigo continuar fazendo o que eu faço no Zomundo, ao mesmo tempo que eu tenho um laboratório de pesquisa para guiar, eu oriento alunos, faço as coisas. E então tem as parcerias com outras universidades, que a gente é uma pessoa, a gente é muito aberta a parceria com qualquer tipo de, né, de pessoas. Então a gente vai seguindo nossa caminhada na pesquisa, no ensino, na divulgação. É isso. E é isso. E a vida é essa, né? Vou fazer essa aqui primeiro, né? Perguntaram aqui qual que é a relação da Amanda com o Nordeste, especialmente com Campo Formoso. Isso! Olha só, quem perguntou isso foi o Darley. Ele entrou em contato com a gente no Instagram, uns tempos atrás, e aí eu descobri que Darley é de Campo Formoso, Bahia. E olha só que coincidência, a minha família é de Campo Formoso, Bahia. Então, minha relação com o Nordeste é que eu sou filha de nordestinos, nasci em São Paulo, mas meus irmãos... São Bernardo. Em São Bernardo.
São Bernardo do Campo faz parte da Grande São Paulo, né? Mas meus irmãos mais velhos nasceram todos na Bahia, na região de Campo Formoso. Meu pai é do Piauí. Meu pai nasceu em São Raimundo Nonato, ali na Serra da Capivara, no Piauí, que é onde a gente tem as pinturas rupestres mais antigas, né, daqui do Brasil, ali na Serra da Capivara. Então tem a Aniede Guidon, grande arqueóloga que trabalha lá, então eu ouço falar desse lugar desde que eu sou criança, e meu pai nasceu lá, e então tenho muita vontade de conhecer lá, nunca fui, pretendo ir. E a parte da família da minha mãe ali da Bahia, dessa região de Campo Formoso. Mas, assim, a última vez que eu fui pra lá, eu tinha 11 anos de idade. Faz muito tempo. Porque, assim, minha vida, né, eu nasci aqui, então eu já tenho bem menos vínculos com a família de lá. Muita gente da família veio para São Paulo também, então, assim, eu perdi um pouco esse vínculo, né, com os familiares de lá. Então, nem meus pais nunca mais foram, assim, então não tenho mais esse vínculo, mas tenho muita vontade de ir novamente para Campo Formoso, porque ali naquela região a gente tem a maior caverna do Brasil, que é a Toca da Boa Vista. Então, tenho certeza que quando eu for para lá, a gente vai conhecer essa caverna. E é isso, então essa é a minha relação com o Nordeste. Mas a gente conhece vários lugares do Nordeste, a gente sempre vai, mas sempre para compromissos profissionais. Muitos congressos que a gente participa são no Nordeste. Você teve as escavações lá, As escavações, né? no Araripe, que eu pude participar também, maravilhosas. Sim. Então, é uma região incrível do Brasil, super rica. A gente quer ir mais pra lá também. Com certeza, já a família do Bruno ali é mineira, né? É mineira, a família da minha mãe, né, é mineira, a família do meu pai já era daqui de São Paulo, descendente de italiano, mas a família da minha mãe é do sul de Minas, uma cidadezinha que chama Lambari. Então, se alguém aí é lá de perto, também somos conterrâneos, de algum jeito. E, bom, também lá no Instagram, o Lucas MR e o Vitox perguntaram se eu tenho irmãos e se eu sou sempre assim, todo calminho. Eu sou calminho? Gente, pior que ele é calminho mesmo. Nós dois, assim, somos pessoas mais tranquilas, de uma maneira geral. Mas o Bruno, ele é muito sossegado, assim, é muito difícil ver o Bruno irritado, assim, acho que você fica irritado mesmo no trânsito, né? Só no trânsito, não tenho paciência. Pra mim, trânsito, você está parado no carro e os outros na sua frente, é perda de tempo, total, assim. Se já existissem carros autônomos, onde eu entrasse no carro e chegou no trânsito, eu largo mão e pego um notebook para trabalhar, pego um livro para ler, eu ia ficar tranquilaço. O duro é que eu tô ali no volante, não posso fazer nada e não tem nada que possa ser feito. Ali eu fico irritado. Mas tirando isso... Só, gente. A única coisa que tira o Bruno do sério, assim, é o trânsito mesmo. Ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Minha mãe até falava quando eu era pequeno, que tava dormindo e dormia a noite toda, ela colocava a mão no meu nariz só pra ver se tava respirando mesmo, né? Muito só que não quieto, morreu. Não. muito tranquilo, né? Desde pequenininho. É traço, né? Eu já sou mais agitadinha, assim. E eu tenho irmão, sim, tenho um irmão, vocês devem conhecer, é o Schwarz. Tô brincando, o Schwarz é nosso grande amigo, mas não é meu irmão, mas muita gente fala, né, que a minha voz é parecida com a dele, que a gente é irmão e tal, mas não, o Schwarz é só nosso amigo. Mas eu tenho um irmão, sim, um grande irmão do coração, o Maurício, que é membro aqui do canal. Então, quando vocês derem uma olhada no finalzinho do vídeo, vai ver lá, membro Mosasauro. Maurício Gonçalves Augusto é meu irmão, um dos maiores apoiadores de toda a minha vida, minha carreira, assim, ajudou muito a gente, até no comecinho da nossa carreira também. Sim. E a Amanda tem um pouquinho mais de irmão, né? Tenho 4, tenho 2 irmãos e 2 irmãs. A minha família já é bem grande. Já é maiorzinho ele. E qual foi a outra pergunta? Não, isso era calma. É verdade. É verdade. Então, Pronto. Já foi tudo, né? Fechamos essas perguntas aqui pra hoje. Foi extenso, né? Foi. Mas a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a gente. A gente só fala aqui, né, de animais, de natureza, meio ambiente. Foi diferente hoje. Mas a gente falou um pouquinho mais de coisas pessoais. A gente espera que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo de comemoração dos 100 mil inscritos. A gente vai ter uma live no dia 13. 13, né? Segunda-feira. 13 de novembro, semana que vem. Vai ser uma live muito especial. A gente já vai dar mais detalhes. E depois a gente vai lançar um vídeo sobre a evolução dos
canídeos, Dos canídeos. que é o vídeo mais pedido nesse canal. Então, aguardem também por esse vídeo. Né? E lembra que esse é o quadro Zoomundo Responde, a gente responde perguntas sobre animais de uma maneira geral. E para que você possa ter sua pergunta respondida, só fazer ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zoomundo Responde. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.